acontece? O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros e o Fluminense não cobriu. E tem torcedor do Fluminense culpando o Flamengo por isso. Na mesma página você vê que os tricolores invadiram falando que culpado é o Flamengo. Porque o Flamengo que mexeu com essa história de oferecer 22 milhões de euros primeiro no Arias. Mas o Palmeiras eu acho que tem que pagar. Assim, quem tem dinheiro tem que pagar. John Arias vale 25. Não, John Arias deixou... O John... Ah, não, agora ficou difícil aí, mano. É Flamengo contratando, agora é o Palmeiras. O que vai ser da gente? A gente não consegue contratar ninguém. Né? Consegue um de empréstimo ali ou outro. Porque os valores estão sendo espalhados na mídia aí, 20 milhões. O Fluminense estava mendigando para pagar 15 pro jogador, parcelando em 300 vezes igual o Carneiro da Casa Bahia. E aí? Vai atrapalhar a negociação? Vai ficar sem áreas e ficar sem embolgar? Vamos ficar de olho nisso aí. Torcida do Fluminense, não adianta ficar brava com nós não. Vocês roubaram o Thiago Neves, Martinútil, agora o jogo virou. Mas que... Ele disse que voltaria por amor e nunca por dinheiro. Que amor é esse? John Arias, você não honrou nem a sua família, John Arias. Salve, salve, rapaziada. Rua do Sushi. Agora pra notícia bombástica, hein? John Arias agora é do Verdão. Vamos ver a reação dos torcedores rivais. Vamos pra reação dos torcedores rivais aí na quebrada. E também de alguns jogadores, hein? Bora lá. Jogadores, jamais falem isso numa coletiva de despedida. Primeira coisa, né? Tô falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Sempre me movi de acordo com o que meu coração ditava. Então por isso estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Fluminense. E o Palmeiras ofereceu uma grana absolutamente violenta. O importante é que ele tá no Palmeiras. Por João Arias. Um erro, porque ele não valorizou 20% lá. Muito pelo contrário, ele desvalorizou. Mas o Palmeiras eu acho que tem que pagar. Assim, quem tem dinheiro tem que pagar. John Arias vale 25. Não, John Arias deixou... O John... Pra mim também vale, hein? Pô, pra quem pagou caro no Facundo, no Mikael, ele tá de boa, hein? O problema é só os chutões do Abel aí. Fazer o cara ficar jogando na base do chutão aí não dá. Aí ele não vai jogar mais nada mesmo, não. Tirando isso, vai jogar muito, hein? O Arias deixou o futebol sul-americano, né? Saiu do Fluminense como o melhor jogador da América do Sul. Essa Winter Window, eu peguei lá do Transfer Market. Então o Ryan, 28 milhões de euros no Ryan. Ok, jogador jovem, muito promissor. Só que ele tá em 10º. Também acho uma loucura 40 no Gallagher, beleza. Mas cara, o Paquetá está em 3º lugar da lista de Most Expensive Deals, de deals mais caros do Winter Window. Vindo para um clube brasileiro por 42, é legal pra caramba, divertido, adoramos que o futebol brasileiro mostrou poder, mas não tem lógica isso aqui. Muita paixão envolvida. 42 milhões de euros no Paquetá não existe. Assim que ele pisou no Flamengo, ele já desvalorizou. 28 anos, jogar na... Esse Thiago também vive de estatísticazinha, mano, isso que dá raiva. É aquele cara que pega um jogador mediano lá da Europa, vê que deu não sei quantos passes a mais que o Ronaldinho Gaúcho e fala que o cara é melhor que o Ronaldinho Gaúcho. América do Sul, o West Ham compra o Tati Castellanos, que era até um alvo do Flamengo. Tem 27 anos, faz seus gols, assistência, é um cara que participa bastante do ataque. Por 29 e vende o Paquetá por 42, não faz sentido nenhum. John Arias é do Palmeiras? Tô acreditando não, mano. Ah, contratação. A tia Leila resolveu tirar o escorpião do bolso, mano. Ah, não, agora ficou difícil aí, mano. É Flamengo contratando, agora é o Palmeiras. O que vai ser da gente? A gente não consegue contratar ninguém, né? Consegue um de empréstimo ali ou outro. Aí Flamengo gasta milhões no Paquetá e vê o Palmeiras e acerta com John Arias. Caramba, meu. Palmeirense, que contratação é essa daí, John Arias, hein, meu? A contratação é boa, mano, mas o técnico tá deixando a desejar, hein, velho. Não tava jogando nada no Nottingham Forest, mas a gente sabe que o time lá não é essas coisas. Mas vai chegar no time do Palmeiras já entrosado, titular. Cê é louco. O John Arias vai mudar o Palmeiras de patamar, meu amigo. Vai bater de frente com o Flamengo, com certeza. Que contratação é palmeirense? Galera, acabou a palhaçada. E segundo o GE, o Wolverhampton acabou de negar pedido do Fluminense por 20 milhões de euros pelo Arias. Mas ó...
Vamos celebrar, não foi assim que o nosso atual, antigo, sei lá, presidente falou na coletiva, aquela palhaçada, aquela coletiva, o jogador fazendo média aí, querendo justificar a venda do jogador? Tá aí, ó. Vamos celebrar, Mário. Vamos celebrar. Parabéns aí. Mas olha só, isso é bem feito, né? Clube de amigos, né? Tá aí, ó. Agora, eu vou repetir aqui o que eu falei ontem na live do Flu Resenha. A prioridade não é o Arias. O Fluminense não tem que fazer loucura para trazer o Arias. A prioridade do elenco do Fluminense é um camisa nova que faça gol. A negociação com o Bolgar estava parada por causa dessa situação aí. Será que vai atrapalhar? Também não compensa o Fluminense contratar não, hein, mano. Os caras acabaram de vender, ele que quis ir pra Europa. Então deixa ele vir pro Verdão mesmo, hein. Porque os valores estão sendo espalhados na mídia aí, 20 milhões. O Fluminense estava mendigando para pagar 15 pro jogador, parcelando em 300 vezes igual o Carreiro da Casa Bahia. E aí? Vai atrapalhar a negociação? Vai ficar sem Arias e ficar sem Bolgar? Vamos ficar de olho nisso aí. E outra, galera, não cai em lorota. Vai começar a guerra de narrativa da diretoria do Fluminense e do Arias. Não tem santo nessa história. Tamo junto, vence o Fluminense. Isso, Palmeiras. Finalmente deram um pouquinho de juízo na cabeça finalmente, da diretoria do clube. Finalmente. Essa é a contratação que muda time de patamar, não adianta nada. John Arias, 4 anos de contrato, 25 milhões de euros. Aí você que está assistindo vai falar assim, Capela, que caro. Caro? Eu te falo que é caro. Caro é você gastar 70 milhões de reais no Facundo Torres. Caro é você gastar 40 milhões no Giai. Caro é gastar mais de 30 milhões no Aníbal Moreno. Ou caro, quase... O Aníbal jogava muito, mano. Ali foi o Abel colocando ele fora de posição. O Aníbal pode tirar aí da lista. Essa lista de jogadores ruins. Quase 20 milhões no Caio Paulista. Quase 25 milhões de reais no Atuesta. Caro é até você gastar 160 milhões num jogador que todo mundo sabia que estava machucado, que é bom de bola, mas que não joga, que no caso é o Paulinho. Só esses 6 jogadores eu tô falando de mais de 340 milhões de reais. E tem muitos que eu nem citei que chegaram nessa era da Crefisa, hein? Então, gente, isso é caro. E outra, o Arias não é gasto, não. É investimento. Se antes o Palmeiras esbarrava no transfer Barros para contratar, agora... acertou bem demais. Eu não sei vocês, mas no mundo pra mim, onde o Paquetá custa 42 milhões de euros, o Gerson custa 30, 25 no Arias pra mim tá muito bem pago, cara. De verdade mesmo. Tem gente achando caro, mas pra mim tá ok. E convenhamos também, às vezes você tem 3, 4 caras no time ali, todos eles custam 7, 8 milhões de euros e nenhum resolve o jogo, nenhum chama a responsabilidade. Você tem que ficar rezando pro cara decidir um jogo grande. Essa grana que você tá colocando no John Arias é pro cara ser um dos protagonistas do time, pô. É na hora que a coisa apertar, você jogar a bola nele. Igual ele fez contra o Borussia, contra o time lá da Europa no Mundial de Clubes. Deu um espanco nos caras, hein? Você tá pagando por gol decisivo, por atuação decisiva. Então faz muito sentido. Não adianta contratar estagiário para resolver problema de especialista, né? O John Arias, pelo menos aqui no Brasil, ele já mostrou que, cara, ele tem muito futebol para entregar. Eu já vi palmeirense aí falando que tá caro o John Arias. Ô, se decide, hein? Se não contrata, reclama. Se contrata, reclama também. Acho que tá no DNA nosso reclamar. Acho que o importante é reclamar, né? Torcida do Fluminense, não adianta ficar brava com nós, não. Vocês roubaram o Thiago Neves, Martinúcio. Agora o jogo virou. Mas que bom que aparentemente o Palmeiras corrigiu a rota e contratou um reforço grande. Que é isso que tava faltando pro Palmeiras. Pensar como o Palmeiras, pensar grande. Palmeiras fechou a contratação do John Arias, hein? Tudo acertado, só falta a troca das últimas documentações, 25 milhões de euros e, pra mim, a melhor contratação dessa janela de transferências. Eu acho o John Arias um jogador muito decisivo, um jogador que chama a responsabilidade e que muda um time sozinho. E o exemplo disso foi o John Arias no Fluminense sendo o cara do título da Libertadores de um time totalmente desacreditado. John Arias estava no futebol inglês, 25 milhões de euros e acaba sendo aí bem mais barato até do que as outras grandes contratações do Flamengo e do Cruzeiro. O Jefferson, que custou 30 milhões de euros, e o Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros. Fechado com o Palmeiras, trazendo a informação aqui pra vocês, e foi decisão do John Arias, tá? Ele quis o Palmeiras, ele não quis o Flamengo, até pela identificação que ele tem com o Fluminense. Ele falou Jefferson no lugar de Gerson? Foi isso mesmo que eu escutei? O John Arias é 10 vezes, 100 vezes melhor que o Paquetá.
100 vezes melhor? 100. Vocês concordam, Ele chat? podia estar ali sem gol nenhum, sem nada. Do jeito que ele tá ali, ó, de férias. Que isso? Joga demais. Vamos ver os números dele. Meus amigos, John Arias fecha com o Palmeiras. Já começa a dizer que é o jogador mais mau caráter que já passou pelo Fluminense. Um dos motivos do seu mau caratismo é esse vídeo aqui, ó. Talvez ele volta para um rival, talvez ele volta para um time por causa do dinheiro, por causa de coisa. Estou falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Eu nunca fui um cara que me movi pelo dinheiro, nunca me movi Nunca foi dinheiro. Pelo poderio, se pode chamar assim, do dinheiro. Mas o cara tem que sair do time, mano. Pra algum ele vai ir. O time dele foi rebaixado, velho. Tem que ir pra algum lugar, mano. Dinheiro. Eu sempre me movi de acordo às minhas convicções, sempre me movi de acordo a lo que meu coração ditava. Então por isso estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então minha promessa, como você falou, é em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. Ele disse que voltaria por amor e nunca por dinheiro. Que amor é esse? John Arias, você não honrou nem a sua família, John Arias. O que você fez é o suprassumo da canalice. Você criou toda essa narrativa que voltaria. Você que criou. Inclusive, em janeiro, você deu uma entrevista para a ESPN e colocou isso aqui, ó. Que sua família é tricolor, que sua filha é carioca, que você voltaria ao Rio. Agora é oficial e o John Arias é o novo jogador do Palmeiras. E que contratação absurda fez o Palmeiras. Deixando o clubismo de lado, essa contratação do John Arias é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E os valores já diz isso. O John Arias é a maior contratação da história do Palmeiras, junto com a contratação do Vitor Roque. Ambos custaram 25 milhões de euros. Mas o John Arias, pelo menos na minha visão, já chega no Palmeiras sendo o principal jogador do clube. O Palmeiras já tem um bom elenco e com a chegada do John Arias fica ainda melhor. Nós estamos falando de um jogador, cara, o que joga o John Arias é um absurdo. Isso aí a gente não pode negar. O John Arias deixou o Fluminense sendo um dos principais jogadores do Fluminense e do futebol brasileiro. Do Fluminense, na verdade, ele era o principal jogador. E agora ele volta para o futebol brasileiro. O Fluminense tinha preferência, mas não cobriu a proposta do Palmeiras e o John Arias optou pelo Palmeiras. E a verdade é que o John Arias chega no Palmeiras sendo o principal jogador do elenco e um dos principais jogadores do futebol brasileiro na temporada de 2026. Cara, se isso aqui for verdade, que vergonha passou o Fluminense, irmão. Desnecessária essa exposição, poderia ter evitado isso, irmão. Segundo o Planeta Bola, o Fluminense foi lá no clube da Inglaterra, no Wolverhampton, negociar o Arias. E ao invés do Fluminense chegar com dinheiro na mão, porque cagou mó goma, dizendo que estava com o dinheiro do Mundial, tinha um dinheiro separado pro John Arias, e quando chegou lá, em vez de apresentar a proposta em dinheiro, apresentou a lábia. O presidente do Fluminense chegou lá com historinha pro colombiano e pro clube inglês, dizendo que, cobrando uma promessa que ele teria feito, que só voltaria pro Brasil se fosse para jogar no Fluminense. Ele foi cobrar isso, que na maior cara de pau, irmão. O clube inglês chegou e falou que, cara, o Palmeiras está me oferecendo 25 milhões de euros. Como que eu vou vender para você por 20 milhões? Sim, porque o Fluminense foi com o dinheirinho contado, a moedinha contada e falou que só tinha 20 milhões. Esquece. Se a preferência era do Fluminense, esquece. O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros e o Fluminense não cobriu. E tem torcedor do Fluminense culpando o Flamengo por isso. Na mesma página você vê que os tricolores invadindo falando que culpado é o Flamengo. Porque o Flamengo que mexeu com essa história de oferecer 22 milhões de euros primeiro no Arias. E o Palmeiras ofereceu 25. Aí não deu pro Fluminense. Cara, como diz a música aí, ó, quem tá duro reza pra chover, irmão. Não tem dinheiro pra bancar, então não faz promessa, porque vocês falaram que tinha um dinheiro sobrando aí, um dinheiro separado pro John Arias. E não foi o que aconteceu. Infelizmente, a diretoria tricolor passou vergonha, irmão. Não faça promessa que você não possa cumprir, meu parceiro. Assim, ó, ainda tem gente mentindo aí, falando que o Flamengo tentou atravessar a negociação do Palmeiras, tá? Essa proposta que o Flamengo fez de 22 milhões de euros foi lá atrás, quando estava negociando com o Paquetá também. Era uma saída que o Flamengo tinha, que se o time lá do West Ham não tivesse aceitado, o Flamengo insistiria no Arias sim. Então não teve a tentar atravessar nada não. Enfim, galera, é isso aí, olha só. Eu acho que a diretoria do Fluminense tem que repensar, pegar esse dinheirinho e fazer umas contratações um pouco melhor. Mas o Arias, parceiro, não vai vir pro Fluminense mais, esquece, o sonho acabou.
A ida do Arias pro Palmeiras eu acho uma contratação bombástica, uma contratação top essa contratação. E nível realmente, o nível do Arias é um nível de elevar patamar de qualquer equipe, tá legal? Informação que eu tenho, que muitos já sabem, porque já saiu na mídia, que o Fluminense, de fato, tentou até o último minuto, fez uma oferta de 20 milhões de euros e fez o que se esperava, né? Para tentar fazer o ídolo voltar para casa. É válido o esforço. Mas é difícil competir com times como, por exemplo, o Palmeiras, que é um time rico, obviamente. Eu te apresento o provável Palmeiras para 2026 e aqui eu acho que vai ganhar tudo, hein, mano. Sou flamenguista, mas osso, mano. John Arias chegando, mano. Olha aí na frente, Alan, Vitor Roque, Flaco Lopes, John Arias. Arias, cara, é um cara que tem muita qualidade, a gente sabe que se chegar, vai chegar para agregar muito aqui no elenco, então se acontecer mesmo vai ser uma grande contratação. Às vezes você vai falar, pô, esperar assinar oficialmente, o anúncio oficial. A gente sabe, né, ninguém melhor que o palmeirense sabe como um pré-contrato é um negócio sério, né, já tivemos problemas com isso, então John Arias aí, de acordo com o Globo Esporte, já assinou o seu pré-contrato com o Palmeiras e, claro, saindo em outros veículos também. John Arias que vem para reforçar e muito o time do Palmeiras. Finalmente porque está no jurídico, então, de fato, falta só assinar. O Wolverhampton deu o aval, o Arias está dando o aval, o Fluminense saiu da história. O Arias vai jogar no Palmeiras, a questão de, eu acho que de 2 dias, talvez, 3 dias depois. Hoje em dia, de assinatura virtual, as coisas se resolvem muito rápido. Tem exame médico, né? Então, assim, tem exame pra lá, às vezes faz o exame já na Inglaterra, às vezes vem pra cá fazer, tem essas pequenas coisinhas. Não precisa ir até o CT Joaquim Grava. Não precisa, não precisa. O que importa é que então tá tudo fechado, tudo certo, acertado. 4 anos de contrato. Palmeiras, Wolverhampton e o jogador. A gente vai explicar, né? O Fluminense saindo da jogada. Até o Flamengo apareceu na jogada, mas também está fora. Então, John Arias, a notícia aí de Danilo Lavieri também do PVC, dos nossos colegas também. Palmeiras entra em acordo com Arias e espera assinatura para o anúncio. 4 anos de contrato. Domingo. Prepara as fraldas. Finalmente acordaram o Anderson Barros. É o fim dos mortos no meio de campo. Acabou o tio Paulo. Ganhamos o Vitória por 5-1. Tem torcedor iludido, viu? Que precisaram vender 5, se desfazer de 5 para poder ter grana para pagar o salário de John Arias. Será que Abel Ferreira vai fazer o John Arias marcar lateral? O jogador que o Flamengo estava até agora, no último instante, tentando furar o olho do Palmeiras. Então, o jogo de domingo, o Palmeiras não pode perder. E se o Corinthians vence domingo, todos os jogos contra time pequeno, eles aparecem. E agora é hora de mostrar contra o Corinthians. O palmeirense está cansado de perder para o Corinthians. Se o Palmeiras ganhar domingo, eu entro de fralda no pós-jogo.